aqui, uma alegria enorme contar com a presença de vocês. E hoje, infelizmente, aquilo que a gente tem falado com vocês aqui desde janeiro, ou talvez desde do dia 7 de outubro de 2023, agora está se cumprindo, né? A gente sabe que tudo isso que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos é um plano que já foi anunciado ao mundo em 2003 e depois foi melhor explicado ao mundo em 2010. Então, a única coisa boa que a gente vê diante dessa confusão toda é que a gente já sabia que ela ia acontecer e que a gente sabe como é que vai terminar, tá bom? Então, hoje, meus amigos, a gente vai ter uma oportunidade maravilhosa para fugir de toda mediocridade, de toda simplicidade, de toda monotonia, de toda perda de tempo e da gente entender de verdade o que está rolando, tá? A gente saber entender as intenções, a gente saber não ser enganado pelo discurso das figuras públicas, tá? Tem muita gente, até de alto escalão, sendo enganado. Eu fico impressionado com isso, né? Os caras, mas poxa, o presidente Donald falou que ele não concordou com essa ofensiva. Poxa, meu amigo, pelo amor de Deus. Pessoal falando assim, Benjamin Netanyahu, ele descumpriu o que o presidente Donald falou, porque o presidente Donald falou que eles não queriam fazer uma ofensiva contra os iranianos. Meus amigos, você acredita em Papai Noel também? Você acredita em Curupira também? Você acredita na Tinkerbell? Você acredita na Fada Madrinha? Na Fada do Dente? Pô, pelo amor de Deus. Tô vendo analista de nível mundial, nível global falando isso, ok? Nível global. Michel tá falando, você acertou de novo. Então, pessoal, meu objetivo aqui é falar para vocês as coisas antes delas acontecerem. Eu me comprometo com isso. Esse é o meu objetivo aqui. Eu trabalho intensamente para isso. Você tá vendo que o meu olho tá meio vermelho aqui? Não deu para dormir legal ontem. Fiquei até tarde, acordei cedo para eu trazer para você a melhor informação, tá? E para isso, meus amigos, a única coisa que eu vou combinar contigo aí logo no início é você já dar o like. A gente precisa ter o programa inteiro o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, tá bom? Isso é fundamental para a gente garantir a boa performance aqui do nosso vídeo de hoje. Então, meus amigos, se preparem. A aula hoje vai ser muito especial. Eu vou trazer informações de cair o queixo para você. Eu vou trazer informações que vão te dar a capacidade de fugir de todo o discurso midiático e também vou te dar aí a oportunidade de você aprender a interpretar as informações que estão chegando diante de nós, beleza? Então, título da aula de hoje, eu vou te revelar como isso vai terminar. E é claro que a gente não pode deixar de esquecer que hoje nessa sexta-feira, é uma sexta-feira 13. Não poderia ser outro dia, né? A gente vê o cumprimento dessas profecias, desses anúncios, desses planos geopolíticos antigos começar exatamente numa sexta-feira 13, né, meus amigos? Caramba, começou tudo na sexta-feira 13, que você sabe que existe um fuso horário muito grande daqui do Brasil para Teherã, então as primeiras ofensivas de Israel que chegaram a Teherã vieram no início da manhã da sexta-feira 13, tá, meus amigos? Então, mais uma sexta-feira 13 aí de mudança de regime, né? A gente sabe que sexta-feira 13 original foi quando os templários foram destruídos pelo Vaticano e aquilo ali, obviamente, gerou uma mudança total na dinâmica do poder do mundo daquela época. Então, já tendo feito as devidas introduções, é claro que lá na Arca hoje eu vou trazer informação de cair o queixo, de arrepiar o cabelo da nuca. Já deixo aí para vocês o link para você vir estudar comigo na Arca. Então o link tá aí para vocês, beleza? Então, amigos, vamos lá, porque o tempo está acabando, a gente tem pouco tempo para se preparar, beleza? Então, ó, primeiro, para já começar jogando legal o jogo, tá? Vamos parar de palhaçada. O site de notícia Axios, ele já mostrou para todos nós que essa ofensiva de Tel Aviv contra os iranianos já estava planejada há 8 meses. O presidente Donald falou que ele não queria fazer essa ofensiva, que ele não concordava. O presidente Donald falou que estava sabendo, mas que era contra,
O presidente Donald falou que disse para Tel Aviv, ó, não faça isso contra os iranianos. Hoje a matéria do jornal Axios já mostrou para gente que o presidente Donald fingiu se opor à ofensiva para ajudar Tel Aviv a pegar os iranianos desprevenidos, tá? O site Axios relata que Tel Aviv queria que os iranianos baixassem a guarda e na sua lista de alvos e não se mudassem para locais secretos, tá? Então, meus amigos, você acha que existe algum bilionário bobinho? Você acha que existe algum bilionário ignorante? Você acha que existe algum bilionário que é palhaço? Você acha? Você acha disso? Você acha isso? Então tá todo mundo falando, caramba, os israelenses fizeram uma coisa muito grande contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos falaram, não faça nada com os iranianos, e eles fizeram, caramba, eles deram um tapa na cara dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, isso aí foi tudo combinadinho entre eles, tá? O presidente Donald já sabia dessa ofensiva 8 meses atrás, e ele fingiu que era contra para deixar o pessoal iraniano distraído, para distrair a atenção, porque os iranianos pensaram o seguinte, ó, se Israel está querendo fazer isso contra nós e os Estados Unidos não vão apoiar, eles não vão fazer, porque sem o apoio dos Estados Unidos não tem como. Meus amigos, eu quero mostrar para vocês hoje que isso tudo é uma grande jogada de enganação, isso é uma grande palhaçada. Aí você fala, peraí, Daniel, você tem o link dessa matéria? É lógico que eu tenho o link dessa matéria, meus amigos. Está o link aí para você. E se você não é Kruger, você vai salvar isso aí, ok? Então, eu já comecei essa aula de hoje com uma Red Pill, tá? Não se esqueçam, meus amigos, o meu mestrado e doutorado é em análise de discurso. Eu fui treinado na academia a aprender a ler o que está por trás do texto. Eu também fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército, ou seja, eu sei como é que esse jogo do discurso sabe, beleza? Ok? O jogo do discurso é assim. O que é falado não é o que é pensado. O que é falado para o público não é o que é combinado nos bastidores, tá? Nas reuniões de alto nível. Eu não falei para vocês ontem que o número de pedidos de pizza em Washington estava elevadíssimo. Por quê? Porque ninguém em Washington estava indo para casa. Os caras passaram a noite trabalhando e pediram pizza para poder aturar as reuniões ali de alto nível, de alto escalão. Hoje a gente sabe que o presidente Donald passou essa madrugada inteira reunido com a sua equipe em Washington, beleza? Então, meus amigos, pega a primeira matéria aí que eu estou colocando para vocês, tá? Que é essa matéria do jornal Axios, que é um jornal de análise política muito importante lá nos Estados Unidos, e através dessa matéria você vai perceber que isso tudo aí é uma grande fachada, uma grande propaganda. É claro que o presidente Donald já sabia. Ele disse que não queria que o pessoal de Israel fizesse isso para pegar os iranianos desprevenidos, tá? Porque de acordo com a equipe do Netanyahu, a reportagem, né, de que o presidente Donald pediu para Tel Aviv não fazer essa ofensiva numa ligação na segunda-feira foi apenas um disfarce, e a ligação era, na verdade, para coordenar o ataque. Ou seja, o que a mídia ouviu, o que a mídia ficou sabendo? A mídia falou para você o seguinte, que o presidente Donald, na segunda-feira, ligou lá para Netanyahu e falou, poxa, não faça essa ofensiva contra o Irã, não. Não foi nada disso, ele ligou para o Netanyahu para coordenar a ofensiva. Ok, meus amigos? Tá? Então, desde então, o presidente Donald ele tem respondido, né, a essa situação toda, dizendo que ele deu... e o que ele falou? Iranianos, eu dei várias chances para vocês, mas vocês não me ouviram. Eu falei que o negócio ia ficar ruim pro lado de vocês, e não deu outra. Ficou muito ruim. Beleza? Então, meus amigos, eu estou dizendo para vocês, mais uma vez, as coisas antes delas acontecerem. O meu trabalho até, ele fica meio desagradável em certos momentos, porque eu estou sempre falando a notícia daqui do mês que vem, da semana que vem, do ano que vem, daqui a 10 anos. Então, presta atenção. Como que está acontecendo hoje? Eu falei no dia 7 de outubro, falei em janeiro e falei ontem. Hoje, eu vou falar para você o que vai acontecer amanhã, semana que vem. Beleza? Então, vamos lá. Você percebe que você está testemunhando
eventos históricos diante dos seus olhos, eventos de proporções bíblicas, tá? Muitas pessoas já estão ligadas, né? Hoje tá todo mundo falando, tem gente me mandando mensagem, caramba, Daniel, o que que você acha que vai acontecer? Eu falo, você não assistiu minha aula de ontem, não? É engraçado, né? Os caras chegam para mim e falam, o que que você acha que vai acontecer? Eu falei ontem. Eu não apenas ontem falei o que que ia acontecer hoje, eu falei o que que vai acontecer no resto da semana, principalmente para quem estava na arca. Para quem assistiu a aula da arca de ontem, meus amigos, eu me mostrei o grande risco que isso traz para os norte-americanos e o grande problema que isso traz para os brasileiros. E o que você precisa fazer para se proteger diante disso, tá? Então, hoje está todo mundo falando sobre essa situação iraniana, tá? Então, o que que aconteceu? Lá, o sistema de defesa iraniano já publicou na sua conta, né? É o seguinte: olha, nós não iniciamos isso, então agora a culpa é de vocês. Ao mesmo tempo, a gente viu um oficial de defesa nos Estados Unidos afirmando que essa ofensiva vai durar por vários dias, tá? E isso, obviamente, vai provocar uma resposta significativa dos iranianos. Isso tudo aqui é um jogo, tá? E eu vou dizer para vocês daqui a pouco como é que é esse jogo, beleza? Então, Israel, por sua vez, né, vai contar, obviamente, com a ajuda dos Estados Unidos. A gente já está vendo aeronaves americanas sobrevoando a região israelense. A gente já sabe que os Estados Unidos está dando apoio total, não só os Estados Unidos, mas a Grã-Bretanha também, tá? Para conter essa reação. E é claro que esse caos aí interrompeu as negociações diplomáticas delicadas que os Estados Unidos estavam tentando desenvolver com os iranianos. Eu não sei se você sabe, mas boa parte dos líderes bélicos e os cientistas nucleares iranianos foram pro beleléu com essa ofensiva toda, tá? Você vê fotos hoje dos projéteis entrando pela janela do apartamento do cara, eliminando só o cara, para você entender o nível da precisão dessas ofensivas, tá? A gente sabe que o pessoal do Mossad, sabe aquela galera de inteligência lá da Terra Prometida, o Mossad? A gente sabe que o pessoal do Mossad colocou vários drones escondidos dentro do território iraniano e na hora que os iranianos foram usar a sua artilharia antiaérea contra as aeronaves lá de Tel Aviv, os drones que estavam escondidos já dentro do território iraniano pelo pessoal do Mossad já destruíram toda a defesa antiaérea e destruíram também boa parte das aeronaves, fora a ofensiva cibernética que o pessoal lá do Shimone Matim, né, que é da unidade 8200, também fez, tá? Você vê muitos especialistas aí falando sobre o Shin Bet, né, o Mossad e tal, mas ninguém fala sobre o Shimone Matim, né? Shimone Matim é a unidade 8200, que é a unidade de conflito cibernético lá de Tel Aviv, que não brinca em serviço não, tá? Acho que só aqui no canal da Enlope se ouve falar disso. Então existem relatos que o chefe do Estado-Maior iraniano pode até ter sido eliminado, e com certeza a gente já tem essa informação e parece claro, né, que isso já estava tudo combinado. E o que preocupa é a retórica que está sendo disseminada. Por quê? Quem acompanha o meu canal viu que nessa semana eu mostrei para vocês um vídeo da mulher mais poderosa do mundo, a diretora nacional de inteligência Tulsi Gabbard, tá? No início dessa semana, a Tulsi Gabbard, ela liberou um vídeo sinistro, parecia um filme de terror, de ficção científica, alertando sobre um conflito nuclear que estava chegando e sobre o perigo do inverno nuclear, tá? Dizendo que escureceria o sol, as pessoas iam perecer pela radiação, iam perecer pelo frio, iam perecer pela falta de comida e por aí vai. Isso enquanto outra figura pública exaltava os soldados lá no Fort Bragg, claramente tentando elevar o moral bélico para um conflito já com um discurso inflamado, né? O presidente Donald, nessa semana, foi lá até o Fort Bragg, que é um forte muito famoso nos Estados Unidos. Ele falou: estou confiante mais do que nunca de que nos dias que virão o exército dos Estados Unidos acumulará glória sobre glória. Vocês convocarão coragem inesgotável, protegerão cada centímetro do solo americano e defenderão a América até os confins da terra. Ou seja, meus amigos, presidente Donald, nessa semana, lá no Fort Bragg, ele fez um discurso de conflito, um discurso bélico, uma convocação já do sistema de defesa para uma situação bélica, ok? E, na verdade, se você olha esse discurso,
que o presidente Donald fez ali com mais atenção, se a gente olha com mais detalhe, você vai ver que o negócio realmente é preocupante, é sinistro. Sabe por quê? Porque, meus amigos, a retórica que ele usou foi uma retórica, assim, altamente incisiva. Por que incisiva? Deixa eu passar para vocês aqui o que ele falou, e realmente é um negócio assim que abre os nossos olhos, tá? É, tô abrindo aqui para vocês, tá? Para você ver o que o presidente Donald falou. O presidente Donald falou o seguinte: nós estamos acabando com esses tumultos e desordem que se espalharam pelo nosso país. Vamos acabar com isso agora. Hoje recomendei fortemente a todos os governadores dos Estados Unidos que mobilizem a Guarda Nacional em número suficiente para dominarmos as ruas. Prefeitos e governadores devem estabelecer uma presença policial esmagadora até que todo o caos seja contido, tá? Então, se uma cidade ou estado se recusar a tomar ações necessárias para defender a vida e a propriedade dos seus cidadãos, eu mobilizarei as Forças Armadas dos Estados Unidos e resolverei o problema rapidamente para eles. Ou seja, meus amigos, para bom entendedor, você consegue entender o que o presidente Donald está falando. E o que ele está falando é o seguinte: nós estamos convocando todos os governadores e prefeitos dos Estados Unidos a usarem a Guarda Nacional. Se eles não aceitarem, nós vamos, disse o presidente Donald, colocar o exército, as forças armadas dos Estados Unidos na rua para resolver o problema. O que significa isso? Lei marcial nos Estados Unidos. E o presidente Donald continuou dizendo no discurso que ele fez no Fort Bragg essa semana: também estou tomando medidas rápidas e decididas para proteger a nossa grande capital, Washington, D.C. Já tem blindados, tanques já circulando na rua de Washington. E ele disse: o que aconteceu na cidade ontem foi uma total desgraça. Enquanto falo, estou enviando milhares de soldados fortemente equipados, pessoal militar e agentes da lei para deter os tumultos, as confusões e a destruição deliberada das propriedades. Estamos colocando todos em alerta. Nosso toque de recolher às 19 horas será rigorosamente aplicado. Aqueles que trazem perigo às propriedades serão detidos e processados com máximo rigor. Quero que os organizadores desses protestos saibam que enfrentarão severas penalidades e longo tempo no xilindró. Esse foi o discurso do presidente Donald essa semana, ou seja, estamos vendo um discurso nível lei marcial já nos Estados Unidos. Você acha que é por acaso a gente ter um desfile militar nos Estados Unidos no mesmo momento que Israel está fazendo essa ofensiva contra os iranianos? Você acha que é por acaso? Você acha que tá tendo um desfile? Meus amigos, desfile militar é coisa que acontece em Pequim, que acontece em Moscou. Desfile militar nos Estados Unidos na mesma semana que você tem protestos para tudo quanto é lugar e você tem ali essa confusão no Oriente Médio, não é coincidência, tá? Então, no sábado vai ter esse grande desfile e coincidente também é o aniversário do presidente Donald, né? Então parece que tudo está se alinhando perfeitamente, ainda mais com essa ofensiva que ocorreu agora na sexta-feira 13, tá? Então, a gente sabe que, ao mesmo tempo que estão previstos esses desfiles militares comemorando os 250 anos do Exército Americano, protestos massivos estão programados para os Estados Unidos, com milhões de pessoas na rua contra o presidente Donald num protesto chamado No Kings, tá? E, além disso, tivemos um líder daquele grupo do mal, aquele grupo Al-Qaeda, né, convocando ofensivas contra os americanos e ofensivas contra o pessoal lá de Tel Aviv e ofensivas contra o presidente Donald e convocando o mundo para eliminar o Elinho Mosca também. Tivemos o Jamás fazendo uma ofensiva contra uma ajuda humanitária lá na faixa dos gases. Tivemos blackout total na faixa dos gases, interrupção da internet, tá? Envolvendo o Google e outras empresas bunda fora, ou seja, o negócio está escalando, ok? Essa ofensiva de Tel Aviv contra Teherã é enorme, tá? Porque os iranianos declarando um conflito aberto contra Tel Aviv, isso pode desencadear um terceiro grande conflito mundial. Lembrando que a mulher mais poderosa do mundo, a Tulsi Gabbard, que é a diretora nacional de inteligência, fez um vídeo essa semana, liberou um vídeo todo editado, falando que está chegando um conflito nuclear e isso precisa ser evitado. Olha o nível
que nós estamos vendo hoje, tá? Isso não apenas, pessoal, obviamente, não é apenas um conflito entre Tel Aviv, Teherã e a faixa dos Gases. Isso é um evento de larga escala. Isso aqui que a gente está vendo é uma linha que foi cruzada. Aí você fala assim, ô Daniel, você está falando isso o quê? Para gerar medo? Não! Sabe por quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente sabe que isso tudo já estava escrito na Bíblia, e na Bíblia já estava escrito que Deus vai vencer e o mal será derrotado, tá? Então, quando a gente conhece a Bíblia e tem fé em Jesus, a gente olha para ele e somos guiados por ele, não importa os desafios que a gente está enfrentando, tá? Então, meus amigos, até que vem o nosso Senhor, as coisas estão ficando estranhas por aqui, tá? É por isso que a gente está vendo caos nas ruas, é por isso que estão enviando o exército para as ruas nos Estados Unidos para fazer o quê? Para que as pessoas nos Estados Unidos, prestem muita atenção, se acostumem com o exército nas ruas, ok? Preste muita atenção no que eu estou falando para vocês agora. Nós estamos vendo nos Estados Unidos uma operação psicológica para preparar os americanos para se acostumarem a ver o exército na rua, o que é muito estranho para um país como os Estados Unidos. Beleza? Então, meus amigos, existe uma narrativa que está sendo também circulada na grande mídia americana sobre indivíduos que entraram nos Estados Unidos que poderiam agir como naquela ofensiva que aconteceu no dia 7 de outubro lá na Terra Prometida, o que alimenta mais ainda o desejo de um conflito, tá? Então os americanos estão sendo, nesse momento, objeto de uma operação psicológica para que eles apoiem, mais uma vez, um conflito contra o bicho-papão do Oriente Médio, tá? A gente não pode esquecer do que aconteceu em 2001, que acabou levando os Estados Unidos a um conflito no Oriente Médio. Algo semelhante pode estar sendo preparado, tá? Então, talvez seja algo mais significativo do que aquilo que aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2001, porque junto com a possibilidade de um evento cisne escuro, uma ofensiva contra os norte-americanos, há também aí uma crise econômica pesadíssima se avizinhando, né? Já que a gente está vendo os mercados mundiais, os títulos no Japão ali estão numa bolha prestes a estourar, então tudo hoje, o cenário mundial hoje é um castelo de cartas ali que está prestes a desmoronar, tá? Então, meus amigos, eu sou cristão, não sei você. Então, como cristão, a gente não pode ficar acovardado nem amedrontado. Nós recebemos força pelo Espírito Santo para sermos sal da terra e luz do mundo nesse momento. É nesse momento que a gente compartilha a verdade do evangelho com aqueles que estão em pânico, ok? Porque o que está sendo programado para os Estados Unidos e, consequentemente, para o mundo? Preço dos combustíveis subindo drasticamente, tá? Mas a gente não fica preocupado com isso, porque nós temos em Deus a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e as nossas mentes, conforme a gente já leu lá em Filipenses 4:6. Então, meus amigos, é hora de quem é cristão demonstrar a luz de Cristo, ser sal da terra, ser luz do mundo. E eu creio que esse é o nosso objetivo hoje. A gente compartilhar as boas novas do evangelho no mundo que está desesperado, trazer clareza, mostrar que as profecias bíblicas estão se cumprindo, tá? A gente sabe que tudo isso que está acontecendo já estava programado na Bíblia, tá? Então a gente precisa descansar no Senhor, caminhar com amor, graça, misericórdia, orando, pedindo discernimento, orando, pedindo sabedoria. Então, nosso objetivo aqui é apresentar as informações, né? Trazendo nossas opiniões, mas o que realmente importa é te chamar a um relacionamento pessoal com Cristo, tá? Então você precisa confiar que a obra de Cristo na cruz foi completa e a gente tem esperança, né, eterna, sabendo que Jesus ele se entregou por nós, tá? Então, meus amigos, essa que é a grande questão. A gente precisa discernir os tempos atuais, porque quando vem esse caos e quando chega esse caos no final dos tempos, as pessoas ficam perdidas, elas não conseguem olhar para o céu, e é isso que eu estou chamando você a fazer nesse momento, tá? Meus amigos, vou continuar a aula de hoje, tem muita informação contundente, assim, completamente surpreendente ainda para trazer para vocês. Queria só lembrar a importância da gente dar o like, tá? É muito importante que a gente tenha o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes. Então você que está
está chegando aí e não deu like ainda, a gente tem mais da metade das pessoas que estão assistindo não deram like ainda, então para tudo e dá o like, lembrando que o like é um dedinho que fica assim embaixo do vídeo, tá? Um joinha. Então para tudo e dá o joinha para que a gente continue essa aula aqui enquanto eu tomo uma aguinha para a gente ainda começar, tá? Isso, até aqui foi só a preparação do nosso assunto. Então, meus amigos, o caos está sendo instaurado para que, em cima do caos, eles proponham uma ordem nova, tá? Nós estamos vendo conflito no Oriente, confusão nas ruas nos Estados Unidos, operações de agentes lá do ICE mandando o pessoal sem documento sair dos Estados Unidos, clima de confusão total, e essa é a estratégia: criar desordem, criar caos para cima do caos, impor uma ordem nova. Assim como aquela ave fênix, né, que renasce das cinzas, tá? E recentemente a gente tem visto o quê? Retórica de conflito, desfile militar, presença do pessoal bélico nas ruas, né? Agenda bélica explícita, discurso inflamado sobre o pessoal que está nos Estados Unidos sem documento, citações, né, recentes, né, do presidente Donald falando que o Biden permitiu a entrada de 21 milhões de pessoas sem documento nos Estados Unidos, né, provenientes dessas nações aí, onde há pessoas perigosas, né? E aí isso poderia gerar dentro dos Estados Unidos uma multiplicidade de células adormecidas, né? Células adormecidas de grupos inimigos dentro dos Estados Unidos, preparados para fazer alguma ofensiva ali no meio dessa confusão. Então essa narrativa segue aquela dialética hegeliana, né? Tese, antítese e síntese. Você cria o problema, provoca uma reação e oferece uma solução que já estava pré-planejada, tá? Então, esse caos todo, com esse pessoal que está nos Estados Unidos sem documento, destruindo as coisas, né? Transformando as cidades ali num caos, isso aí, meus amigos, está sendo uma parte da implementação desse plano. A resposta que está sendo proposta é o quê? Mandar todo mundo de volta para casa, o que o presidente Donald já está flexibilizando hoje, e fazer ali uma grande guinada bélica dos Estados Unidos. O problema é que já começa a ser construído um discurso de que os iranianos teriam apoiado ou financiado esses protestos nos Estados Unidos, ok? Então, por que isso? Porque em sites ali e mídias iranianas, eles mostraram imagens do protesto e falaram que aquilo ali era muito legal, tá? E com esse desfile militar que está marcado para o sábado, coincidentemente no dia do aniversário do presidente Donald, isso é um sinal claro de que uma preparação para um conflito maior está sendo desenhado, tá? A gente sabe que o nome dessa operação de Tel Aviv contra Teherã é Rising Lion, né? Que é o leão que está se reerguendo. E isso é muito curioso porque, para quem sabe que as estrelas ali anunciam o tempo, isso não é astrologia, né? A gente sabe que na Bíblia os reis do Oriente seguiram uma estrela para chegar até Jesus. A gente hoje está vendo o quê? Marte, que é associado à guerra, entrando na constelação de Leão, né? E uma tempestade geomagnética G3 prevista para essa sexta-feira 13. Ou seja, isso aqui, meus amigos, mostra que Marte está chegando aí, ou seja, uma era de conflito, beleza? Então, meus amigos, isso tudo, mais uma vez eu digo para vocês, está nos mostrando que a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos, beleza? Então, nós temos uma série de detalhes que, obviamente, de jeito nenhum estão sendo mostrados nessas apresentações que a gente vê na mídia tradicional, tá? Então, nós estamos vendo aí um cumprimento daquilo que a gente já sabia que ia acontecer. Não só porque já estava anunciado desde fevereiro do ano passado, desse ano, mas também o Brandon Briggs, que é um cara que tem falado muita coisa interessante, ele falou um mês atrás que haveria esse conflito e ele viu nas suas orações as refinarias iranianas sendo destruídas. Isso aqui é algo muito preocupante, tá? Por quê?
A razão oficial, a justificativa oficial de Tel Aviv para fazer essa ofensiva contra os iranianos é o seguinte, resumindo, Tel Aviv descobriu que os iranianos estavam quase já tendo equipamento suficiente para ter um equipamento nuclear. Então, o que eles fizeram? Eles estão dizendo que eles fizeram uma ofensiva preventiva. Antes de esperar os iranianos ter um equipamento nuclear, eles destruíram as instalações nucleares iranianas, tá? Então esse é o argumento. E o que o governo de Tel Aviv acabou de dizer para os iranianos? Ele acabou de dizer o seguinte, tá? Notícia que saiu agora. Eles falaram o seguinte: se vocês não responderem, se vocês não reagirem de forma intensa e deixarem que nós possamos destruir as suas pesquisas nucleares, a gente vai só destruir as suas bases nucleares, a gente não vai destruir as suas refinarias. Meus amigos, você precisa lembrar que a gente está falando do país que é responsável pelo comércio, pela exportação de 20% do petróleo mundial. 20% do petróleo mundial sai do território iraniano, tá? Então, lá, obviamente, existem várias refinarias. E o que Israel está dizendo agora é o seguinte: nós queremos só destruir as suas usinas nucleares e pesquisas de enriquecimento de urânio. Se vocês se levantarem contra nós, além de nós destruirmos as suas usinas nucleares, nós também iremos destruir as suas refinarias, tá? E eu digo para vocês, meus amigos, se Tel Aviv destruir as refinarias iranianas, 20% do petróleo mundial vai sumir do mapa. Provavelmente isso pode até levar um fechamento do Estreito de Hormuz. O que é o Estreito de Hormuz? O Estreito de Hormuz é o lugarzinho por onde passam os navios levando do território iraniano para o mundo o petróleo, ok? Então, meus amigos, o Brandon Biggs, ele viu nas suas orações as refinarias iranianas sendo destruídas. Isso aqui significa não apenas um conflito bélico, um caos bélico naquela região do Oriente Médio, mas um caos global, trazendo inflação, escassez de combustível e aumento dos preços generalizados, porque se tudo depende do combustível para o frete mais caro, o produto final fica mais caro, tá? Então, meus amigos, já estão chegando informações lá dos Estados Unidos dizendo que as coisas vão ficar muito estranhas amanhã. Eu falei isso em profundidade para vocês ontem, na quinta-feira, dia 12 de junho, e eu estou alertando vocês novamente, tá? Porque a probabilidade de uma ofensiva coordenada, organizada e generalizada às cidades americanas é muito grande. Nós oramos para que isso não aconteça e oramos para que o sistema de defesa norte-americano consiga coibir esses projetos, tá? Mas o que nós estamos vendo é que um grande nível de alerta está surgindo nos Estados Unidos, tá? Então, o problema é que a retórica iraniana também está ficando muito pesada. Os iranianos já estão responsabilizando os Estados Unidos por essa ofensiva contra eles e dizendo mais uma vez que os Estados Unidos são o grande Satã e que Tel Aviv é o pequeno Satã, tá? Então, a retórica da briga aí tá forte. E só que a gente sabe que Tel Aviv acabou com as defesas aéreas e com toda a liderança bélica iraniana. E o problema é que Tel Aviv falou: isso aí não é só uma ofensiva pontual, vai durar muitos dias, vai durar muito tempo, e eles já estão dizendo para o povo que habita na Terra Prometida para eles se acostumarem a ter que ficar muito tempo dentro de casa e em lugares seguros. Olha o nível de retórica que nós estamos vendo, beleza? Tá? Então, tem muita gente já falando, olha, a gente tem o Bill Ackman. Bill Ackman é um bilionário, um dos caras mais poderosos do mundo. E o Bill Ackman, olha o discurso que ele está fazendo, tá? Depois que Tel Aviv concluir o seu trabalho de destruir ali as capacidades nucleares iranianas, e se Tel Aviv não for capaz de acabar completamente com as pesquisas nucleares iranianas, por que nós, norte-americanos, não terminamos esse serviço? Seria necessário apenas algumas Moabs. Você sabe o que é Moab?
Se você sabe o que é Moab, coloca no chat aí. Seria apenas necessário nós utilizarmos algumas Moabs e uma operação de risco muito baixo, considerando o progresso que Tel Aviv já fez. É do interesse dos Estados Unidos e do mundo eliminar a capacidade nuclear dos iranianos, tá? E ele concluiu, o Bill Ackman, que é o bilionário, considerando as ações de Israel nas últimas 24 horas nos próximos dias, poderíamos fazê-lo sem nenhum risco real para as nossas forças. É uma oportunidade maravilhosa de destruir um grande perigo existencial global e essa oportunidade não deve ser desperdiçada, tá? Carlos Eduardo acertou o que é Moab. Moab é Mother of All Bombs, tá? É a mãe de todos os projéteis, beleza? Então, meus amigos, a situação tá ficando estranha pra caramba, tá? Agora, 9 meses atrás, o vice-presidente J.D. Vance, ele já estava falando sobre isso, ok? Pessoal, vamos combinar uma parada? Como é muita informação hoje, eu vou falando e vou colocando os links aí para vocês, tá? Muitas coisas são trechos de vídeos que estão na plataforma X, então estou colocando um link aí da entrevista que o Sean Ryan fez com o J.D. Vance, vice-presidente americano, 9 meses atrás. E nessa entrevista, o J.D. Vance, ele falou o seguinte: acho que o cenário mais provável e perigoso é o conflito entre os iranianos e os israelenses neste momento. Então, obviamente, os israelenses estão em alerta máximo e esse é o tipo de coisa que pode se transformar num terceiro grande conflito mundial, ok? A gente tem a mulher mais poderosa do mundo, Tulsi Gabbard, diretora nacional de inteligência, falando da possibilidade de um terceiro grande conflito mundial. Nós temos o presidente Donald falando da possibilidade de um terceiro grande conflito mundial. Nós temos o vice-presidente americano J.D. Vance falando da possibilidade de terceiro grande conflito mundial. Então o negócio tá ficando estranho, meu amigo. O negócio tá ficando estranho pra caramba. A gente tá no Brasil, graças a Deus a gente tá longe disso tudo, mas um inverno nuclear devido a um conflito nuclear, poderia trazer muitas consequências para nós aqui também. Quer saber quais consequências e como evitar esses problemas? Aí, meus amigos, você tem que estar lá na Arca, o link para você inscrever na Arca tá aí na descrição do vídeo, tá no chat, tá fixo no topo do chat, e hoje eu tô te dando R$ 198,50 de desconto, 24% de desconto para você vir estudar comigo. Mas calma, eu ainda tenho muita informação para trazer para vocês hoje, ok? Então, antes da gente continuar, quero mais uma vez convidar vocês a dar o like. Nós estamos mais uma vez com metade das pessoas que estão assistindo a aula não deram like ainda. Então, meus amigos, para tudo e dá o like. A gente precisa ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, tá? Para que daqui a pouco a gente consiga fazer a famosa palhinha da Arca, que é a degustação da Arca. Beleza? Então, meus amigos, o que nós estamos vendo hoje é uma possibilidade enorme de uma escalada nuclear. Eu já tenho falado para vocês que o que está programado para acontecer nessa próxima etapa da agenda global é um conflito entre Tel Aviv e Teherã de proporções nucleares. Aí você fala, mas Daniel, os iranianos não têm equipamentos nucleares ainda. Espera aí, meus amigos, quem te garante isso? Se Tel Aviv fez essa ofensiva contra os iranianos agora é porque eles sabem que eles ou estão muito perto de ter esses equipamentos ou eles já têm esses equipamentos. Agora, outra coisa que eu quero dizer para você, preste muita atenção, porque agora eu vou te dar um algoritmo para você interpretar o mundo ao seu redor, tá? Quando você pensa em Tel Aviv é um representante dos Estados Unidos no Oriente Médio, tá? E quando você pensa em Teherã, Teherã é um representante de Moscou e de Pequim no Oriente Médio, ok? Então preste muita atenção. Quando você pensa em Tel Aviv, você está pensando num representante dos Estados Unidos que recebe todo tipo de apoio bélico e logístico dos Estados Unidos, tá? Tel Aviv tem equipamento nuclear? Lógico que tem equipamento nuclear, tá? Então preste atenção. Se o Tel Aviv, se a gente está falando que os israelenses são os representantes dos Estados Unidos no Oriente Médio e contam com todo apoio bélico dos Estados Unidos no Oriente Médio, os iranianos também contam com o apoio bélico de Pequim e de Moscou. Aí eu pergunto para você, Pequim e Moscou possuem equipamento nuclear? Lógico, Moscou, inclusive, tem a maior quantidade de ogivas nucleares do mundo, mais de 30 mil ogivas nucleares. Então, alguns analistas de inteligência têm a opinião de que Pequim passou para os iranianos equipamentos nucleares táticos, tá?
Então, você fala assim: "Espera aí, Daniel, nunca ouviu falar nisso". Não tem problema, tá? Eu vou explicar isso para vocês. O que que é um equipamento nuclear tático? Equipamento nuclear de uso tático, eles são equipamentos nucleares de pequeno poder explosivo, geralmente ali de meio ou até 5 quilotons, tá? O objetivo é que eles sejam destinados a serem usados como ou alvos específicos como tropas, agrupamentos de blindados, bases militares, grupos de navios, porta-aviões. Geralmente, o uso tático desses equipamentos militares é muito específico e envolve utilizar apenas uma das principais formas de energia liberada, que é o poder de destruição e o calor ou o pulso eletromagnético, tá? Então, existe uma teoria de alguns analistas de inteligência que dizem que Pequim passou para os iranianos equipamentos nucleares táticos. Esses equipamentos estariam prontos para serem usados. O problema disso é que, oficialmente, desde 1945, quando os Estados Unidos utilizaram equipamentos nucleares num conflito, nós nunca mais vimos equipamentos de natureza nuclear sendo utilizados em conflitos. Isso pode gerar uma escalada muito preocupante. Se os iranianos perceberem que vão perder completamente, nós podemos ver eles partindo para uma atitude desesperada de utilizarem esses equipamentos, eventualmente esses equipamentos nucleares táticos contra Tel Aviv. Aí o negócio sobe de nível, meus amigos, aí a coisa fica estranha pra caramba. Então, não se iludam, o mundo já está falando sobre a possibilidade de um conflito nuclear se desenrolando, tá? Então, meus amigos, alguns analistas já estão levantando a possibilidade desse conflito, portanto, culminar numa altercação nuclear, tá? Observando que, se realmente os Estados Unidos querem mudar o regime iraniano, que é um país ali militarmente desenvolvido que tem 90 milhões de pessoas, será necessário ou uma entrada em larga escala com botas no solo, boots on the ground, ou uma ofensiva estilo o que aconteceu naquelas duas cidades japonesas em 1945, tá? Então, isso aí, meus amigos, é algo assim bem complicado, tá? Então, presta atenção que, mais uma vez, eu vou te dar um algoritmo para você imaginar o que está acontecendo, para você poder interpretar os fatos, tá? Veja a quantidade de informações geopolíticas, histórias e linguísticas, interpretativas e hermenêuticas que eu estou trazendo para você hoje. Se você entende o valor do conteúdo que eu estou te trazendo hoje, é vital você dar o like. Mais uma vez, praticamente metade das pessoas não deram like ainda, então para tudo e clica no like. Se você quer que eu continue essa aula, porque eu ainda preciso falar muita coisa para vocês, para tudo e clica no like. Lembrando que o like é o dedinho que fica assim embaixo do vídeo aqui no YouTube, tá? É fundamental a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, para a gente poder continuar essa aula, beleza? Então presta atenção. O plano que o general Wellesley Clark revelou ao mundo em 2003, de que os Estados Unidos queriam reorganizar o mapa do Oriente Médio, esse plano, esse plano já estava revelado para todos nós há mais de 20 anos, tá? Há muito tempo. Eu vou colocar até uma matéria aqui para vocês sobre esse plano aí que a gente já sabe. Então, nós sabemos já, desde 2003, que os Estados Unidos e Tel Aviv estão trabalhando juntos para derrubar todos os líderes dos países do Oriente Médio que são contrários aos dois, tá? Coloquei uma matéria aí para vocês sobre essas falas do general Wesley Clark. Então, presta atenção. Dentro desse plano de redesenhar o Oriente Médio, a gente tem outros planos acontecendo ao mesmo tempo, tá? Atenção total agora. Enquanto Tel Aviv precisa enfraquecer os iranianos para ter uma chance de continuar existindo, os Estados Unidos, para continuar sendo a potência global, eles precisam tirar de cena Pequim, beleza? Só que preste muita atenção. Se Tel Aviv fosse para cima dos iranianos, o que nós teríamos como mais óbvio era os iranianos contarem com a ajuda de Moscou.
tá? E se os Estados Unidos fossem para cima de Pequim, o mais óbvio é Pequim contar com a ajuda de Moscou e dos iranianos. Então, presta atenção, os Estados Unidos querem eliminar Pequim. Tel Aviv quer eliminar Teherã. Só que antes deles fazerem esse serviço, eles precisam se organizar para enfraquecer o grupo de amigos para que eles consigam tirar cada um de cena por vez. Então, a primeira fase seria o quê? Tirar Moscou de cena, levando Moscou a um conflito gigante contra Kiev, tá? Então, o que aconteceria? Qual a primeira parte do plano? Antes dos Estados Unidos arrumarem uma encrenca com Pequim e antes de Tel Aviv arrumar uma encrenca com Teherã, os dois esperaram tirar Moscou de cena e deixar Moscou enrolado numa encrenca lá em Kiev, para que, quando os Estados Unidos e Tel Aviv fossem para cima dos iranianos, Moscou não viesse ajudar, porque Moscou já está enroladão com o conflito na Ucrânia, tá? E aí depois, qual é a fase 2? A fase 2 é o quê? Eles largarem o problema na Europa para a OTAN, chegar para a OTAN e falar: OTAN, problema de vocês agora, tá? Agora você se vira com Kiev, com Putin, que agora eu tô indo para o Oriente Médio. Então, fase 2 é se afastar de Moscou, se afastar do conflito em Kiev, deixar esse pepino com a OTAN e partir para o Oriente Médio. Fornecer apoio estratégico para que o sistema de defesa de Tel Aviv se fortalecesse, tá? E dizer para o pessoal que pode ir tranquilo que agora não vai ter nenhum tipo de obstáculo. E aí, o que acontece? Preste muita atenção que agora eu vou te dar uma informação vital, tá? E essa agora é o primeiro momento nessa aula de hoje que eu vou começar a te dizer o que está programado para acontecer daqui para frente, beleza? O fato de os iranianos já terem certeza que os Estados Unidos estão apoiando Israel nessa empreitada, isso gera o perigo de células dormentes nos Estados Unidos fazerem ofensivas contra os Estados Unidos, aproveitando esse sábado, onde vai ter esse evento da parada militar e do aniversário do presidente Donald, onde já vão acontecer os protestos do No Kings, que são os protestos dos progressistas contra os Estados Unidos, e o pessoal barbudo do Oriente pode se infiltrar no meio desses protestos e fazer algum tipo de ofensiva contra os americanos. Tá? É a primeira retaliação iraniana, mas a retaliação iraniana contra os Estados Unidos mais provável e mais preocupante que a gente deve imaginar agora são ofensivas cibernéticas à infraestrutura crítica dos Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos estão provocando os iranianos vão responder com uma ofensiva cibernética e isso vai levar ao povo americano a culpar os iranianos por quebrar a bolsa de valores, derrubar o sistema econômico e o colapso do sistema bancário. E isso vai dar ao povo americano o apoio que o exército americano e o governo americano precisa para eles entrarem numa ofensiva direta contra os iranianos, ok? Emerson Lopes está lembrando que esse é o roteiro do filme O Mundo Depois de Nós. Aí você fala, o filme O Mundo Depois de Nós é apenas um filme. Sim, o filme O Mundo Depois de Nós é apenas um filme, mas é um filme produzido pela produtora Higher Ground Productions, que é do casal Obama. Ok? Então, meus amigos, a fase 1 é tirar Moscou de cena. Já fizeram. A fase 2 é partir para cima dos iranianos. Começou agora. Qual que é a fase 3? Partir para cima de Pequim. Ok? Pequim vai oferecer, os Estados Unidos vão oferecer apoio naval a todos os seus aliados na região. Quem são os aliados na região? O pessoal do AUKUS, né? O que é AUKUS? Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, ok? A de Austrália, o K, que é United Kingdom, e o S, que é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão oferecer apoio para a Austrália, para o Japão e para os seus aliados ali, para Taiwan, para que eles possam partir para cima ali de Pequim e deixar Pequim completamente encurralado depois de destruir a sua iniciativa do Cinturão e a Rota do Oriente, as novas rotas da seda, tá? E aí, meus amigos, quando chegar nesse ponto, aí o mundo inteiro já está num conflito. Beleza? E aí, qual é o plano dos Estados Unidos? O mundo inteiro está em conflito, os Estados Unidos estão longe desse conflito que está acontecendo no Oriente Médio e
no Extremo Oriente, e aí os Estados Unidos ganham uma fortuna, mais uma vez, vendendo equipamento bélico para todo mundo que está brigando. Isso foi exatamente o que aconteceu quando os Estados Unidos fizeram entre 1939 e 1944, durante o Segundo Grande Conflito Mundial, e foi assim que os Estados Unidos saíram do Segundo Grande Conflito Mundial como a superpotência imbatível do mundo, tá? Isso também salvaria os Estados Unidos dos piores efeitos da crise econômica desencadeada no resto do mundo, garantindo que os americanos consigam se recuperar primeiro do que todos os outros. Beleza? Ok, meus amigos? Nesse momento eu falei para você o que está para acontecer, tá? Só que tem muito mais coisa aí, muito mais coisa. A gente só precisa aumentar o like, tá? Mais uma vez a gente está aí com, deixa eu ver aqui, 5, 6. A gente tá com 6.000 pessoas que não deram like. Isso é inaceitável, tá? Para tudo aí, dá o like enquanto eu tomo uma aguinha. Se você quer que eu continue a aula, se você tá gostando da aula, tá prestando atenção, meus amigos, continua dando like aí que eu vou falar ainda muita informação privilegiada para vocês hoje. Presta atenção, meus amigos. A gente agora vai ter que fazer um exercício mental, tá? Imagine que você agora é um iraniano. E você é um cara que é um iraniano patriota. E você está vendo o seu país debaixo de um perigo gigante, de uma ofensiva, tá? Você vê que as instalações nucleares do seu país estão sob perigo. O que o governo iraniano fez? Chamou todos os jovens que gostavam de mexer com internet e computador para integrarem o sistema de defesa cibernético do país. E é por isso que hoje os iranianos possuem um dos maiores exércitos cibernéticos do mundo, ok? Então, quem iniciou isso e se vangloriou, né, ao ver a pequena queda no número de centrífugas iranianas, deve olhar para trás e reconhecer o seguinte: foi um erro o Ocidente dar mole com isso, porque hoje os iranianos têm um dos maiores grupos de ofensiva cibernética do planeta Terra, tá? Então, o que aconteceu em 2016, né, 2015, 2014? Os iranianos enviaram uma mensagem muito sofisticada para os Estados Unidos com duas ofensivas cibernéticas que marcaram a história. A primeira ofensiva cibernética atingiu a Saudi Aramco, que é a maior empresa petrolífera do mundo. O que eles fizeram? Apagaram todo o software da empresa, cada linha de código de programação em mais de 30.000 dispositivos, ok? Então, aguarde, está chegando uma gigantesca ofensiva cibernética, exatamente como nós vimos no filme O Mundo Depois de Nós e na série Dia Zero e no documentário Dia Zero de 2016, tá? Você pode até ter visto o filme O Mundo Depois de Nós e ter visto a série com Robert De Niro Dia Zero, mas eu duvido que você assistiu o documentário Zero Day, Dia Zero, de 2016. Assista esse documentário se você tiver coragem e bumbum suficiente para aguentar ficar sentadinho assistindo, tá? Então, depois de apagar todos os softwares da Saudi Aramco, que é a maior empresa de petróleo do mundo, eles fizeram uma ofensiva maciça contra os bancos americanos, tá? Maior ofensiva desse tipo vinda do Oriente Médio naquela época. Milhões de clientes foram bloqueados ao tentar acessar os seus serviços online de bancos como Bank of America e o Wells Fargo, tá? E os Estados Unidos, obviamente, colocaram a culpa nos iranianos. É claro que isso pode ser uma ofensiva de bandeira falsa, mas aguarde, isso está programado para acontecer. Quando os iranianos foram para cima dos bancos americanos, né, alguns especialistas na época falaram que os americanos poderiam ter desativado a rede dos bots. Só que o Departamento de Estado americano hesitou. Sabe por quê? Porque os servidores não estavam no Irã. Então, sem uma solução diplomática, o presidente da época, o Barack Obama, ele deixou o setor privado lidar com esse problema, tá? Então, na sala lá da Casa Branca, os caras estavam dizendo o seguinte: ó, os iranianos estão mandando um recado. Parem de nos atacar no ambiente cibernético como vocês fizeram com as nossas usinas nucleares, porque nós também podemos fazer isso, tá? Então, o que aconteceu foi que a ofensiva do Ocidente, a ofensiva cibernética do Ocidente contra as usinas nucleares iranianas trouxe ali consequências inesperadas, tá? Por quê? Eles geraram prejuízo para os iranianos, mas eles conseguiram revidar, porque agora, o que aconteceu? Que
o mundo percebeu que através do ambiente cibernético era possível gerar prejuízos bilionários e um caos gigante pelo mundo, tá? Então, hoje, com o desenvolvimento da inteligência artificial e a inteligência artificial sendo capaz de escrever código de programação, mais países são capazes de desenvolver a capacidade de usar o ciberespaço para não apenas espionagem, mas para gerar esse tipo de prejuízo, tá? A gente já viu isso nos conflitos entre o pessoal de Moscou e o pessoal lá de Kiev. E então, num conflito como esse que está sendo desenhado, obviamente, os iranianos vão tentar derrubar o sistema de comunicação e de radar dos Estados Unidos, tá? Células cibernéticas patrocinadas pelos iranianos estão espalhadas pelo mundo, estão nos Estados Unidos em todos os lugares e eles querem derrubar a comunicação norte-americana. Os americanos estão gastando bilhões de dólares nisso, só que hoje, mais uma vez eu digo, com a inteligência artificial e talvez com a computação quântica que muitos sistemas de defesa já têm, eles conseguem invadir qualquer tipo de sistema, tá? Então, muitos cenários já mostram que com uma ofensiva de Tel Aviv contra os iranianos, provavelmente os Estados Unidos serão arrastados para esse conflito, que a gente praticamente já está vendo, e a ofensivas cibernéticas contra o sistema de comando dos americanos já estão acontecendo. A gente sabe que o pessoal lá do Amassado, sabe quem é, né? Do Mossad, a galera do Mossad fez ofensivas cibernéticas contra o sistema de defesa iraniano, e isso atrapalhou muito os iranianos de conseguirem se proteger, tá? Então, se preparem para uma ofensiva cibernética acontecendo. Agora, meus amigos, presta atenção. Tudo isso já está criando o cenário para a implementação dos acordos de Ciro. Se você acha que os acordos de Abraão já estavam fluindo, os acordos de Ciro agora estão tomando lugar, tá? O senador Tom Cotton acabou de publicar nas suas redes sociais o seguinte: se os iranianos prejudicarem um americano só, será o fim dos ayatolás. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O fim do regime iraniano que começou ali o seu regime religioso no final dos anos 70, tá? Quando a gente fala da Revolução Iraniana, foi todo um processo revolucionário que aconteceu em 1978, que derrubou o Shah Reza Pahlavi, que era a família real que governava o território iraniano e era completamente alinhado aos Estados Unidos e ao Reino Unido e ao Ocidente, né? E levou à criação da República Iraniana, liderada na época por um ayatolá, tá? Então, a gente precisa entender que o Ocidente não apenas quer tirar esse representante de Moscou e de Pequim de cena, mas o Ocidente está querendo trocar o governo dos ayatolás e substituir e instaurar de volta o governo monárquico da família Pahlavi, tá? O Shah Reza Pahlavi já faleceu, mas o seu filho está altamente comprometido e empolgado a retornar como monarca ao território iraniano, ok? O senador Tom Cotton escreveu o seguinte, que os iranianos são os maiores patrocinadores de todas as coisas erradas do mundo. A culpa do óbito de vários americanos está na mão deles e eles estão correndo para construir não apenas equipamentos nucleares, mas também projéteis que podem atingir até os Estados Unidos, porque são os famosos ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles, os projetos balísticos intercontinentais, tá? E aí ele falou, nós apoiamos Tel Aviv com todas as forças em todos os sentidos, e se os ayatolás prejudicarem um único americano, será o fim dos ayatolás. Ou seja, nós já estamos vendo a pregação de que existe uma grande vontade de reinstaurar o governo monárquico no território iraniano. Talvez esse seja o grande objetivo, tá? Quando o presidente Donald chegou ao poder, o filho do Shah Reza Pahlavi, ele mandou uma carta para o presidente Donald pedindo ações contra o regime iraniano e instando o presidente americano a expandir os acordos de Abraão, transformando os acordos de Abraão nos acordos de Ciro, tá? E a grande pergunta é, poderia esta ser a base do acordo de paz do anticristo no Oriente Médio, conforme previsto pela profecia? Ok? Essa carta, eu vou colocar essa carta que foi mandada para o presidente Donald aqui, o link para vocês, tá?
Tá aí no chat do YouTube para vocês o link onde você pode ler essa carta que foi enviada pelo príncipe herdeiro do trono iraniano que tá doido para voltar ao poder. Agora, meus amigos, para os Estados Unidos conseguirem derrubar o governo dos ayatolás, ou eles vão ter que fazer uma ofensiva nuclear contra os ayatolás, ou eles vão ter que levar os seus próprios homens para entrarem no país. As duas coisas são altamente preocupantes e altamente complicadas, ok? Agora, meus amigos, a Catherine Austin Fitts, que é aquela ex-banqueira americana que tem falado muito as coisas, no dia 20 de abril desse ano, ela deu uma entrevista dizendo o seguinte, falando que o Netanyahu ele queria que o presidente Donald planejasse um conflito com os iranianos e parece que eles estavam conseguindo isso. Ela falou dia 20 de abril e eu comentei isso nos nossos vídeos, tá? E ela fala, não vejo como eles vencerão a menos que tenham um conflito de mentira e que o Trump seja, que o presidente Donald é conhecido por fazer, né? Então, ela diz o seguinte, tá? O presidente Donald depende de dois personagens. Ele depende do sistema bancário central e do Federal Reserve, né, devido às provisões diárias que esse sistema dá para ele administrar o governo. Mas, pelo que podemos dizer, esse grupo está totalmente subordinado ao sindicato lá do Netanyahu. Então, ela fala, não vou chamá-los de Israel porque, sabe, né? Então, você acha... o que ela está dizendo é que isso tudo já estava programado nesse tempo todo, beleza? Já estava isso tudo programado. E aí, meus amigos, o negócio vai ficando muito estranho quando a gente lembra de uma profecia muito antiga que falava sobre a primeira, a segunda e a terceira, o terceiro grande conflito mundiais. Você lembra de uma carta misteriosa que falava sobre como seriam os três conflitos mundiais? E as pessoas falam, essa carta aí é uma farsa. Meus amigos, essa carta é muito antiga, ela pode ser uma farsa, mas parece que essa carta está prevendo exatamente o que está acontecendo agora, tá? Matheus Teixeira já colocou aí o nome do autor da carta, tá? Ranieri Pessoa já colocou o nome do autor da carta. O nome do autor da carta é o Albertinho Pike. Albertinho Pike era um herói do conflito da independência, né? O conflito civil norte-americano. E ele era um dos caras mais poderosos dentro da maçonaria. E ele escreveu uma carta dizendo que o terceiro grande conflito mundial seria originário da disputa entre a Terra Prometida e os povos do Oriente. E ele disse que enquanto eles estiverem brigando, as outras nações do mundo, mais uma vez divididas em cima dessa questão, seriam forçadas a lutar até o ponto da exaustão física, moral, espiritual e econômica. E ele disse que isso tudo provocaria um cataclismo social, né? E mostraria às nações o efeito, né, do ateísmo e a origem da selvageria. Então, de toda parte, os cidadãos obrigados a se defender contra esses grupos acabariam, né, destruindo a própria civilização ocidental. E aí, o que ele diz? Que as pessoas, sem saber, receberiam a verdadeira luz através da manifestação da pura doutrina do Lúcifer, trazida à vista pública. Essa manifestação resultará de um movimento reacionário. Ouviram? Movimento reacionário, movimento conservador, tá? Então, o movimento conservador vai trazer a luz do Lúcifer, que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo, ok? Isso aí é maluquice. Meus amigos, a verdade é filha do tempo, o tempo vai dizer, tá? Então, o que nós estamos vendo nesse momento com essa ofensiva de Tel Aviv contra Teherã, é o momento perfeito para uma operação de bandeira falsa nos Estados Unidos. Porque com todos esses tumultos e distúrbios em andamento, a situação está perfeitamente preparada para que aconteça uma coisa muito parecida com o que aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2001, tá? Então, um alerta para uma situação nova que vai levar os Estados Unidos a um conflito. Prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. O que fez os Estados Unidos entrarem no segundo grande conflito mundial? Que era um conflito na Europa, não tinha nada a ver com os Estados Unidos. O que fez os Estados Unidos entrarem no conflito lá no Vietnã, que era lá no Sudeste Asiático, não tinha nada a ver com os Estados Unidos. O que fez os Estados Unidos entrarem num conflito contra o Oriente Médio lá no ano de 2001?
que eram problemas que estavam acontecendo lá no Oriente Médio, lá do outro lado do mundo, ok? Deixa eu perguntar para vocês. O que levou os Estados Unidos para o segundo grande conflito mundial foi Pearl Harbor. O que levou os Estados Unidos a entrar no conflito do Vietnã foi o incidente da Baía de Tonquim. E o que levou os Estados Unidos a entrarem num conflito contra o Oriente Médio foi o que aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2001. O que significa isso? Os Estados Unidos só entrarão nesse conflito direto contra os iranianos se acontecer alguma coisa contra o povo americano no território americano ou fora do território americano. Se não acontecer alguma coisa muito intensa, muito inaceitável, muito absurda contra os americanos, os Estados Unidos, não vão entrar nesse conflito, porque a população americana não vai apoiar o Congresso a aprovar isso. Então, hoje, nós estamos diante de um enorme perigo de que algo seja feito contra os americanos, seja no território americano, seja fora dos Estados Unidos, que levem os americanos a ingressarem nesse conflito que eles estão dizendo que eles não querem entrar e não querem fazer parte. Perfeito? Então, meus amigos, o que nós estamos... Outra coisa que a gente precisa ficar muito de olho é essas ofensivas iranianas acabarem destruindo uma estrutura lá no território israelense, que na verdade é no território da Cisjordânia, que vai abrir margem para um projeto muito antigo de ser implementado. Nós sabemos que há duas coisas que a gente precisa ficar muito de olho nessa história toda. Um tratado de paz entre Israel e os seus oponentes. Provavelmente esse tratado vai ser um combinado de paz de 7 anos, mas que será rompido na metade desse período, e também a reconstrução do templo em Jerusalém. Essas duas coisas precisam acontecer e vão acontecer, anote no seu caderninho. Agora, vocês já imaginaram que, sem querer, o pessoal lá de Teherã manda um projétil para cima para cima dos israelenses e acaba caindo em cima do templo que existe lá e destrua o templo que existe lá, o templo de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, e isso libere o Monte do Templo para ser palco da reconstrução do terceiro templo. Meus amigos, se essas duas coisas acontecerem, e elas estão programadas para acontecer, fique de olho, porque aí o relógio espiritual está rodando rápido, beleza? Então, duas coisas que a gente precisa olhar: presidente Donald estabelecendo um acordo de paz no Oriente, depois dessa encrenca toda, e a destruição das estruturas que estão lá hoje no Monte do Templo, que é o Domo da Rocha e o Templo de Al-Aqsa. Se isso acontecer, meus amigos, vocês podem saber que a agenda está rodando muito rápido, tá certo? Então, amigos, a gente tem notícias de que autoridades israelenses estão dizendo que os iranianos já têm material suficiente para fabricar 15 equipamentos nucleares em poucos dias, tá? Essas são as notícias que estão chegando. Então, o negócio tá tenso pra caramba. Muito tenso. O pessoal de Tel Aviv destruiu o centro de pesquisa em Teherã, destruíram ali o centro de enriquecimento de urânio em Natanz, destruíram ali também combustível para enriquecimento lá em Fordov, destruíram fábricas ali e centro de pesquisa nuclear em Esfahan, destruíram ali também reatores em Araque, destruíram ali usinas nucleares civis na cidade de Bushehr e também zonas ali de treinamentos bélicos em Parchin. Então o negócio está realmente de um jeito assim preocupante, tá? Agora, meus amigos, você quer que eu continue essa história? Nesse momento, a gente vai precisar combinar a nossa meta de likes, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Nós estamos com 20 mil pessoas assistindo ao vivo. Nós precisamos de 18 mil likes. Vai ser muito fácil, porque a gente vai precisar só de 2 mil likes a mais. A gente já está com 16 mil likes. Então vamos combinar o seguinte: enquanto eu vou agradecer o pessoal que está dando apoio ao canal, você vai acelerar no like. A gente precisa só de 2 mil likes. Vai ser moleza para vocês. E quando eu voltar, a gente continua aqui. Eu vou te falar a palhinha da arca, o melhor filezinho do que a gente poderia trazer para vocês, porque
eu quero dar um insight para você de onde isso vai parar, ok? A grande questão que a gente precisa saber agora não é o que está acontecendo. O que está acontecendo eu já falei. A grande questão é agora o que vai acontecer daqui para frente, quais são as consequências para os americanos ou para quem mora nos Estados Unidos ou para quem tem viagem para os Estados Unidos marcada e quais são as consequências para os brasileiros e o que a gente precisa fazer para se proteger para não se dar mal nesse cenário. Beleza? É isso que eu quero falar para vocês. Então, vai acelerando no like muito rápido. A gente já está com 17 mil likes, falta só 1.000 likes, enquanto eu vou dar aqui uma moral aqui para a galera. Para a galera que está dando apoio ao canal. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Uma alegria enorme estar com vocês, tá? Muito feliz aqui de ver essa galera toda interessada em saber o que está acontecendo, ver que você não é Kruger, ver que você é um 8%, que a gente sabe que no Brasil apenas 8% das pessoas têm condição de ler, entender o que está lendo e de se expressar. Muito obrigado a todo mundo que está oferecendo apoio ao canal. Hoje a gente tem uma lista grande aqui. Perfil Mensagem de Jesus Cristo. Bom dia, Daniel. Aquele que tem conhecimento calcule o número da besta, que é 666. Você sabe se esse cálculo você sabe fazer esse cálculo no nome completo do presidente Donald? É 666 o resultado? Eu não fiz esse cálculo da gemátria do nome dele. Lembrando que o nome dele é Donald John Trump, né? São 3 nomes, então eu não fiz ainda. Obrigado pelo apoio, eu teria que fazer lá. GPT do Léo, você tem uma Palantir o acesso ao CARP? Não tenho, não. Ele tá falando isso porque acertou mais uma. Eu não tenho acesso ao Alex Carp, mas eu tenho acesso ao livro dele. Eu acho que você nunca ouviu ninguém falar nesse livro, né? The Technological Republic, Hard Power, Soft Belief and the Future of the West. A República Tecnológica é o que está sendo implementado nos Estados Unidos agora. É o que eles estão implementando na Argentina agora e é o que eles estão tentando ou projetando implementar no Brasil a partir de 2026, final de 2026 e início de 2027, tá? Exatamente, você tem uma ideia disso aqui no filme Mountain Head, que está disponível para você assistir, tá? Eu não conheço o Alex Karp, mas eu assisti muitas entrevistas dele e eu tenho o livro dele aqui na minha mão, tá disponível em Kindle também para você que quiser, beleza? Então, amigos, continuando aqui, muito obrigado pelo apoio de todos. Acelera no like ainda, faltam 600 likes, valeu pela força. Deixa eu só voltar aqui. Você já leu Snatched from the Flame, do Reynolds? Não li ainda, mas eu tenho o livro, tá? Eu tenho o livro dele aqui. Muito interessante a história. Gustavo Torres, sou arqueiro. Daniel acertou de novo. Coincidentemente, em 2023, fiz a segurança de um profeta, David Orr, que previu em 2011 uma ofensiva de Irã entre os iranianos e os israelenses, em detalhes dizendo que os caças de Israel voltariam ilesos. Exatamente isso. Toda a estrutura dessa ofensiva é fazer ofensivas com caças e drones, mas para isso eles precisavam desmobilizar a Força Aérea Iraniana e também as artilharias anti-mísseis, né? Foi isso que eles fizeram com os drones e com a sabotagem tecnológica. Andressa, boa tarde. Sobre Mark Twain, o senhor tem alguma opinião sobre ele dizer que seu nascimento teve influência por causa de um cometa, é misticismo? Silas Delfino, muito obrigado. Então, Andressa, Mark Twain era um cara muito anticristão e ele não gostava nem um pouco do cristianismo, ele tinha uma aversão principalmente ao apóstolo Paulo e ele era um cara meio estranho, né? Um professo divulgador do ateísmo, né? Eu não sei se ele era um ateu convicto ou se ele era um ateu meio ocultista, né? Se ele fosse um ateu meio ocultista, né, poderia ser um misticismo. Tiago Lima, obrigado. Olá, professor. De acordo com o relógio da capa da revista Economist, seria o próximo passo a supressão das liberdades nos Estados Unidos, da imagem da Jane Austen para o mês de julho? Eu acho que é exatamente isso que a gente está vendo, porque, pelo que a gente está olhando, o presidente Donald já está implementando aí uma lei marcial nos Estados Unidos, tá? Vitor Aguiar, professor, qual a chance de Tel Aviv estar agindo a pedido dos Estados Unidos nessa ofensiva? Eles estão atuando juntos, tá? Uma parceria, tá? Estados Unidos cria um ataque amanhã, parece que foram os iranianos, Terceira Guerra Mundial, disse Ana Michele, obrigado pela força. Ela tá falando da possibilidade de uma ofensiva de bandeira falsa nos Estados Unidos. Simone, boa tarde, professor. Você viu que o sobrevivente do avião que veio abaixo lá na Índia estava na poltrona 11? É muito estranho isso. Essa história parece o filme Corpo Fechado, Unbreakable, né? Que é do Shyamalan. Dê uma olhadinha. Lembrando que Corpo Fechado é uma trilogia. Você tem o Corpo Fechado, você tem o Fragmentado e depois você tem o Vidro, né? Uma trilogia do M. Night Shyamalan.
Valdemar Pinheiro, ensaio fotográfico e eventos em Boa Vista, Roraima. Valeu, Valdemar, muito obrigado pelo apoio. Pedro Silva, professor, o senhor sabia que há um estudo que faz correlação entre tempestades solares e todos os conflitos que já tivemos na humanidade? Eu tô ligado, Pedro. É por isso que hoje teve uma grande tempestade solar, né? Miriam, muito obrigado pelo apoio. Miriam, cake designer. Pedro Silva, estudo nos arquivos da Universidade de Munique, do autor Mikhail Gorbachev, relaciona grandes acontecimentos globais ao máximo da atividade solar. Tem uma relação estranha aí. Rafael Marques, muito obrigado pelo apoio. Tent Wrap USA, tem uma amiga que com voo marcado para Tel Aviv em 2 semanas. Meus amigos, eu tenho um amigo que está com voo marcado para terça-feira. Me mandou mensagem hoje perguntando o que eu achava. Eu falei para ele, assiste a live de hoje. Johnny Marquene, obrigado pela força. Marco Paulo, Daniel, várias plataformas de inteligência artificial deram manutenção ao mesmo tempo, horas antes dessa ofensiva, talvez tenham fortalecido o sistema. Pode ser, a gente teve muitas operações de Bitcoin também acontecendo à véspera desse conflito. Luca Rodrigues, né? O que é Tel Aviv? Tel Aviv é a capital de Jerusalém. Viviane Coelho, muito obrigado pelo apoio. Luca Rodrigues, obrigado pela galera que respondeu. Magali Santos, Daniel, você estava sabendo da marcha mundial pelos filistinos? Então, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Deixa eu só ver se tem mais algum apoio aqui. Faltam ainda 30 likes aí, tá, pessoal? Aproveita para acelerar no like. Felipe, fala, Daniel, poderia fazer uma oração por mim e minha família? Moramos em Charlotte, na Carolina do Norte. Precisamos de muita sabedoria, tomar decisões importantes, que Deus nos proteja. Felipe, eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa abrir seus olhos, te esclarecer e que Ele possa te mostrar para onde você vai. E Deus vai te mostrar e vai ser claro, você não vai ter dúvida nenhuma, ok? Em nome de Jesus, assim eu declaro e eu profetizo em nome de Jesus. Obrigado, Magali, avisando ali daquela marcha mundial que está acontecendo. Valeu, Magali, vi aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, 1.800, chegamos aos 1.800 likes. Então, meus amigos, nesse momento, eu vou dar uma palhinha para vocês. Você lembra do terceiro filme da trilogia do Batman, tá? E o terceiro filme da trilogia do Batman, quem me deu essa dica foi o Sérgio Raposo. Sérgio Raposo é aluno da Arca. Sérgio Raposo mandou uma mensagem lá na Arca esses dias falando: você se lembra do terceiro filme da trilogia do Batman, filme do Christopher Nolan que manja do Paranauê, onde tem uma ofensiva do vilão Bane a um estádio destruído totalmente logo após um hino nacional no início do jogo, com detonadores que foram colocados embaixo do campo, né? Então, meus amigos, muito estranho isso. Você não acha? A pergunta que eu falei para vocês que vai ter o Mundial de Clubes nos Estados Unidos começando amanhã, dia 14. A pergunta que fica será que esse filme, mais uma vez, vai prever o futuro? Tá? Será que o Batman, né, Dark Knight Rising, vai se cumprir nessa Copa Mundial de Clubes, que é um evento que está trazendo 3 milhões de pessoas? Meus amigos, é algo muito estranho o que está programado, tá? Além disso, eu disse para vocês, que eu prometi, né, para vocês, que eu ia falar para vocês o que está programado para acontecer. É claro que são várias etapas, são vários passos, mas presta atenção. Daqui para frente, o que está programado. Eu não estou falando o que vai acontecer. Eu estou dizendo para você o que está programado. E a programação muda toda hora. Prestem muitíssima atenção. O que está programado agora? Os iranianos fazerem uma ofensiva contra Israel. Os israelenses, junto com os Estados Unidos, fazerem uma retaliação, atingindo várias cidades e instalações militares iranianas. Os iranianos fazendo mais uma ofensiva contra Tel Aviv e atingindo diversas bases militares dos Estados Unidos na região, enquanto o pessoal lá do Iêmen e os iranianos fazem uma ofensiva contra os porta-aviões USS Harry Truman, que estão no Mar Vermelho, causando grandes perdas para os americanos. Então, é nesse momento que os iranianos viabilizam o seu programa de equipamentos nucleares com o objetivo de fabricar 6 equipamentos nucleares em um mês. Provavelmente isso já aconteceu. Depois, Pequim, Moscou e dezenas de países ao redor do mundo pedem moderação, mas ninguém escuta.
isso já está acontecendo. Os Estados Unidos, então, lançam uma grande ofensiva contra os iranianos, utilizando bombardeiros estratégicos B-52 e B-2, enquanto os Estados Unidos, os israelenses e aliados tentam destruir as instalações de equipamentos nucleares iranianas, e aí várias ofensivas retaliatórias começam na região. Nesse momento, Moscou intervém, destruindo ativos dos Estados Unidos na região, utilizando seus projéteis hipersônicos, e os israelenses, mais uma vez, fazem uma ofensiva contra os iranianos, só que nesse momento, utilizando equipamentos nucleares, depois deles sofrerem perdas devastadoras devido às contínuas ofensivas com projéteis iranianos. E os iranianos também retaliam com uma ofensiva nuclear. Tá? Isso aqui vai gerar grande pânico ao mundo. O mundo vai ficar de queixo caído, e eu vou dizer lá na Arca para vocês o que vai gerar de consequência quando isso acontecer para o mundo. Depois que isso acontecer, começar uma encrenca nuclear entre os iranianos e os israelenses, Moscou e os Estados Unidos começam a utilizar também equipamentos nucleares, e aí, meus amigos, a China entra na jogada e o terceiro grande conflito mundial começa. Eu espero que isso não aconteça, tá? Mas isso é o que está programado para acontecer, porque eles já fizeram nas máquinas de inteligência artificial e nos computadores quânticos os jogos de guerra, tá? O que significa isso? Todas as simulações possíveis desses eventos já foram feitas nos computadores, e nos computadores eles já perceberam isso, tá? Para o pessoal que está na Europa, tem muita gente perguntando sobre a Europa. A Europa agora vai ficar nas mãos do Putin, beleza? O Putin está com controle sobre a Europa. O que significa isso? Você vai ver na Europa ali uma dependência cada vez maior do Putin, e a gente vê na Europa um desejo da OTAN de iniciar um conflito direto contra o Putin também. A Europa e a OTAN estão se armando poderosamente, estão fazendo exercícios militares gigantescos e estão colocando em prática aquele plano que eu revelei para vocês em novembro de 2023, que é a Aliança de Defesa Europa 2023. Esse plano está plenamente em implementação. Perfeito? Então, alerta muito grande para quem está na Europa também, tá? Então, meus amigos, preste muita atenção. Esse cenário todo, ele foi revelado ao mundo, tudo isso que está acontecendo agora para vocês, esse plano foi revelado ao mundo em 2010. O que foi revelado ao mundo em 2010 falava até de uma crise sanitária que ia começar lá no Dragão do Oriente e ia se espalhar para o mundo todo. O cara acertou com 9 anos de antecedência a crise sanitária de 2020. E esse pessoal vai acertar novamente, beleza? Então, meus amigos, eu gostaria de convidar vocês a mergulharem nesse plano que foi revelado em 2010, porque esse plano é o plano das nações do mundo para o que eles vão fazer para reformar o planeta Terra, beleza? Isso vai envolver principalmente a Europa, os Estados Unidos e a América do Sul. Então, se você está na Europa, se você tem viagem para a Europa, se você tem parente na Europa, você tem que ouvir essa aula que eu vou te dar agora lá na Arca. Se você mora nos Estados Unidos, se você tem viagem marcada para os Estados Unidos, se você tem parente nos Estados Unidos, você precisa ouvir a aula que eu vou dar agora. E se você está no Brasil, você também precisa ouvir a aula, porque a gente está numa posição um pouco melhor, mas vai sobrar para a gente também. Beleza? Então a Thaís Gumiero já está falando, bora para a Arca onde temos segurança das informações faladas. Meus amigos, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é, entregue a sua vida para Jesus, confia nele, o mais ele fará. Tudo isso que está acontecendo no mundo já estava na Bíblia. Não é para você ter medo, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que significa isso? Quando você descobre que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você sabe que isso já estava na Bíblia e Jesus já deu a solução para todos que se entregarem a vida para ele. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que quem permanecer fiel até o final será livre da grande provação que está para vir sobre o mundo. A melhor dica que eu posso dar para você é entregue sua vida a Jesus, confia nele, o mais ele fará, e Deus vai livrar os inocentes. Deus vai livrar aqueles que tiverem aliançado com ele. Essa é a promessa bíblica, tá? Então, o primeiro passo é você entregar sua vida para Jesus, ler a Bíblia, viver a Bíblia, tá?
O segundo passo é você entender que Jesus também nos dá estratégias. Saia daqui, vai para lá, vai para a montanha, guarde alimento, né? Se prepare, cuidado com o frio, cuidado com o calor, vai para cima, vai para baixo, tá bom? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Em 2010, o plano de tudo que está acontecendo agora foi revelado. Você fala, Daniel, como você consegue falar as coisas antes delas acontecerem? É porque eu conheço o plano, eu tenho acesso ao plano, eu estudo o plano, eu esmiuço o plano, eu destrincho o plano. E mais uma vez eu vou destrinchar esse plano para você e te mostrar o que vai acontecer daqui para frente, o que está programado. Mas eu digo para vocês, não são só conflitos que estão programados. Tem uma série de outras coisas que estão programadas, coisas que vão abalar a humanidade. Veja o que diz no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse diz que os céus serão abalados, haverá sinais nos céus, no mar, na terra. Ok? São coisas abismais que vão acontecer, abissais, coisas grotescas, colossais, tá? Então, lá na Arca agora, eu vou contar esse plano para vocês. E eu só vou contar esse plano porque esse plano que foi revelado em 2010, de um cara que participou de uma reunião de alto escalão de uma sociedade secreta no mundo, ele revelou isso para o mundo em 2010. E tudo o que ele falou está batendo com o que a Bíblia diz. Por isso que eu vou te revelar esse plano, porque esse plano revelado está nos ajudando a entender o que está na Bíblia, de forma mais pontual, específica. Então, hoje você precisa vir estudar comigo na Arca. Deixou de ser uma questão de estudo e virou uma questão de sobrevivência, ok? Então, meus amigos, você hoje tem uma oportunidade maravilhosa, imperdível de vir estudar comigo, sabe por quê? Hoje eu estou dando para você R$ 198,50 de desconto. O que é a Arca? A Arca é o nosso grupo de estudo, onde eu falo o que eu estou fazendo para me preparar, eu te ensino o que fazer para se preparar e eu conto as informações que não dá para contar abertamente aqui, tá? Na Arca hoje, se você fizer a assinatura anual da Arca à vista, você vai pagar com R$ 198,50 de desconto. Você pode dividir o valor em 12 parcelas de R$ 69, que é uma mixaria também, você pagar 12 de 69. Ou você pode pagar à vista e ter R$ 198,50 de desconto. Você precisa vir estudar comigo agora na Arca, porque agora, se você está na Europa, se você mora nos Estados Unidos, se você tem parente nos Estados Unidos e se você tem viagem marcada para os Estados Unidos, ou se você que está aqui no Brasil também não quer ser pego de surpresa, tem que fazer o que o André Pimenta aí, nosso aluno, está falando. Ó, vamos para a Arca, meus amigos, não irão se arrepender, tá? Então, Elisa Caiafa, parabéns, professor Daniel, pela aula de hoje. A Arca é top demais, disse o Lucas Brito. Tonelada de conhecimento, tá? A Darcy Bassédio, Arca, fonte de conhecimento inestimável, beleza? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Hoje é a aula. E eu estou dando para você a oportunidade de entrar com R$ 198,50 de desconto, tá? Lembrando, eu, Daniel Lopes, fui instrutor do curso avançado de operação psicológica, sou jornalista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou teólogo formado pela Universidade Metodista de São Paulo, tenho licenciatura em letras, tenho mestrado em linguística, doutorado em linguística, especialização em filosofia, sociologia, antropologia, crítica de arte, teoria da arte. Todo o meu conhecimento que eu acumulei até aqui eu vou compartilhar com você hoje, tá? Esse conteúdo hoje vai ser marcante, porque você vai saber tudo antes e sabendo tudo antes você vai se proteger a si mesmo e a sua família. Principalmente se você está nos Estados Unidos, na Europa, ou se você não quer ser pego de surpresa. O link está aí para você assinar, é muito fácil. É só clicar no link que está no chat, está fixo no topo do chat, está embaixo do vídeo. Está no primeiro comentário aqui fixo no vídeo e também está na descrição do vídeo. Vamos para a Arca agora. Hoje é o dia, hoje é a aula, ok? Você vai conseguir, assim como eu, saber tudo antes, porque eu conheço o plano, eu conheço a agenda e eu vou revelar hoje para você a agenda. Vou te dar o link do site onde a agenda está e o link do vídeo onde a agenda foi revelada. Venha, porque hoje é o dia de você vir estudar comigo na Arca, tá bom? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus, a mim todas as coisas tem que é bom, excelente final de semana, lembrando que amanhã, sábado, dia 14, às 14 horas, estarei na Rua Clélia, 1517, na Lapa. Rua Clélia, 1517, na Lapa, 14 horas, palestra sobre inteligência artificial e sobre mídias. Imperdível. Um abraço, vamos para a Arca agora.
Deus abençoe vocês. Valeu!